gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai bater um papinho sobre como é a atuação do assistente social no sistema prisional / socioeducativo. A gente vai contar como é o dia a dia desse profissional, as dificuldades, porque a gente tem bastante dificuldade porque é um sistema prisional, né? A gente sabe que é um sistema punitivo, que preza bastante isso da punição. E lá dentro tem toda uma marginalização dessa pessoa quando ela chega lá dentro, quando ela está lá dentro e quando ela sai de lá. Tem todo um processo e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso agora, visando a atuação do assistente social. Se eu olhar aqui pra baixo é porque o computador tá aqui com algumas coisinhas que eu tenho que falar, dados e etc. Mas, bom, como a gente tem que começar tudo pelo processo histórico, lá vamos nós. Em 1935 foi criada uma lei em que criava o Departamento de Assistência Social do Estado. Esse departamento tinha como função várias coisas, sendo elas a estruturação de alguns serviços, como por exemplo, serviço social de menores, desvalidos, trabalhadores, egressos de reformatórios, hospitais, penitenciárias e da consultoria jurídica de serviço social. A área mais específica de atuação para o serviço social na legislação só foi possível em 1980, porque nesse ano houve um movimento de abertura da política nacional, quando se formou uma comissão para a reforma da parte geral do Código Penal. E aí foi por meio da LEP, que é Lei de Execução Penal, que os assistentes sociais puderam contar com o aparato jurídico-político concernente ao espaço socioocupacional. Enfim, digamos que uma área mais específica que o assistente social estaria se encaixando. E aí, perante essa lei, os assistentes sociais foram chamados para compor uma comissão técnica de classificação. E é isso, né? Então, essa comissão técnica, ela visa elaborar um programa de individualização da pena privativa de liberdade, adequada ao preso de acordo com seus antecedentes e a sua personalidade. E aí, voltando para o sistema socioeducativo, que eu vou estar focando um pouquinho mais, vou contar agora como surgiu. Na Constituição Federal de 1988 foi criado um artigo, que é o artigo 227. E esse artigo é o que dá origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo é muito importante para nós que temos interesse no serviço social, porque ele é um artigo que concretiza a criança e o adolescente como um sujeito de direitos, além da proteção integral. Bom, falando um pouquinho desse sistema, existem as medidas socioeducativas que eu vou estar abrindo mais esse conteúdo em outro vídeo, então já fica ligado aqui no canal. Bom, no socioeducativo tem as medidas socioeducativas. Qual é o perfil que entra nessas medidas socioeducativas? Então, é considerado adolescente a pessoa dos seus 12 aos 18 anos incompletos. Tá, Julie. Mas então, se uma pessoa que tem menos de 12 anos, no caso uma criança, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente, menor de 12 anos é considerado criança e não adolescente. Então, se essa criança comete algum ato infracional, porque também as crianças e os adolescentes são considerados, quando cometem crimes, são atos infracionais e não crimes em si. Crimes mais voltados para os adultos. As crianças não podem ter uma punição, porque ela cometeu um ato infracional. Então, voltados à criança, tem toda uma orientação, uma abordagem diferente do que para um adolescente e para um adulto. Então, dentre as medidas punitivas e socioeducativas, tem internação, advertência, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação estrita. Advertência é algo mais leve, é uma repreensão verbal feita por partes das instituições jurídicas. O adolescente é orientado e sensibilizado pelo ato infracional que ele cometeu. A advertência é mais voltada para os adolescentes que não teve nenhuma outra passagem. Outra medida é a reparação de dano. A medida também considerada mais leve dá a obrigação ao adolescente a restituir o valor econômico ou patrimonial. E também a prestação de serviços à comunidade. Nessa medida, os adolescentes devem realizar, em um período de no máximo 6 meses, tarefas gratuitas com interesse voltado à comunidade. Esses serviços podem ser trabalhos voluntários em hospitais, escolas e outros estabelecimentos.
Tem também a liberdade assistida, que é uma das mais aplicadas. Mais aplicada porque ela é justamente a que mais se encaixa nos objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque essa liberdade assistida tem todo um caráter pedagógico. Consiste no acompanhamento, no auxílio, na orientação por parte de um assistente social, sem que ele seja privado da sua liberdade. Porque o adolescente, em medida socioeducativa, tem a sua liberdade, não fique sempre trancado numa cela, porque isso vai atrapalhar até. Então ele não é privado da sua liberdade, do seu convívio escolar, familiar e com a comunidade. Por conta disso, o assistente social faz uso dos serviços que tem à sua disposição de saúde, de lazer, esporte, para integrar essas áreas com o adolescente. Tem também a semi-liberdade, que é uma medida já mais ficando mais séria, digamos assim. Essa medida consiste em colocar o adolescente em uma casa de internação durante os dias da semana para cumprir atividades pedagógicas e formativas. O adolescente também come, faz a sua refeição e dorme lá. E durante o fim de semana ele pode voltar para sua família. E agora tem a internação, que é uma coisa já mais séria também. Por quê? Porque ela priva o adolescente da sua liberdade. Essa privação de liberdade pode variar de 6 meses até 3 anos. Mesmo ele estando em privação de liberdade, ele ainda tem que ter aqueles serviços porque é o direito dele. Então, por exemplo, atividades pedagógicas, aquela parte toda socioeducativa mesmo. Todas essas medidas, mesmo sendo algumas mais leves ou então mais graves, todas as medidas passam com um tribunal, passam por um juiz, tudo certinho e burocrático. E existe o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Bom, ele é um documento que dá várias diretrizes, parâmetros para a execução do sistema socioeducativo. Então, ele é muito importante nessa área, porque ele justamente vai dar os encaminhamentos. E é algo bem detalhado, então fala sobre o tipo de atendimento, fala de estruturação. Bom, qual é a atuação do assistente social nessa área, Que todo mundo aqui quer saber. A atuação do assistente social é voltada para a defesa dos direitos humanos, porque a gente tem que lembrar do ambiente que a gente está, que é um ambiente, mesmo sendo socioeducativo, não deixa de ser punitivo. Tá bastante para que a pessoa que tá lá, o adolescente, ele cumpra de uma forma digna, ele cumpra tendo seus direitos garantidos e também as condições dignas para cumprir aquele ato. E também que o Estado cumpra o seu papel de ressocialização, porque essa é uma das partes assim, mais importantes que tem nesse sistema. Porque como a gente está falando de adolescente, tem a parte socioeducativa que é voltada para recolocá-lo na sociedade. Então vamos supor, ele comete um ato infracional, vai para essas instituições, lá ele tem todo um acompanhamento, tem todos os seus direitos garantidos, isso na teoria, tá, gente? Tem todos os seus direitos garantidos, acesso à escola, tudo bonitinho. E aí vai ser todo um trabalho com assistente social, psicólogo, pedagogo, vai ter toda uma equipe que vai um trabalho de ressocialização, que vai meio que adaptá-lo para voltar à sociedade. Então, o assistente social ele trabalha em conjunto com outros profissionais, como eu falei, o psicólogo e o pedagogo, um atendimento multidisciplinar. Então, todos esses profissionais vai ter um vínculo com o jovem, também um plano individualizado para aquele adolescente. Então, esses dias aí na quarentena eu tava fazendo um curso voltado para a área de serviço social, que inclusive eu até dei dica lá no meu Instagram. Então é muito importante você me seguir, porque quando eu acho cursos voltados a essa área, para dar horas extracurriculares, para ajudar no seu futuro currículo profissional, então eu dou algumas dicas lá. E uma dessas dicas foi esse curso. Bom, e aí durante esse curso tinha um tema que era o sistema prisional. E aí a Fernanda Granja, ela é assistente social e ela trabalha nessa área socioeducativa durante 12 anos. Ela é do Distrito Federal e, assim, foi muito enriquecedora a fala dela. Eu vou deixar aqui o link na descrição, provavelmente, da aula. Se eu não deixar, vocês comentem aí, que aí eu lembro e coloco. Então eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que ela nos disse sobre essa atuação mais direta na prática, como que é. Que ela disse
que é muito importante criar vínculos, principalmente o assistente social, é muito importante criar vínculos com esses adolescentes, porque eles têm que se sentir seguros para falar da vida deles, do como ele chegou lá, do processo todo, essas coisas, eles têm que se sentir seguros com o profissional, então tem que criar um vínculo para que ele justamente consiga fazer as reflexões necessárias para ele voltar à sociedade. O plano individualizado é assim: plano de intervenção, onde o assistente social avalia 6 meses para ver se ele está apto de sair desse local. É muito importante falar que, quem tira e coloca lá dentro da instituição é o juiz. Só que para o juiz tomar essa decisão, ele precisa ler a avaliação do assistente social, que é através de um relatório que o assistente social faz e chega até a mão do juiz. Então é muito importante o papel do assistente social nessa área, porque o juiz pode decidir, foi que nem a menina falou, foi que nem a assistente social falou. O juiz, ele pode decidir quem entra e quem sai, mas quem faz todo um acompanhamento com esse adolescente para ver se ele está apto ou não é o assistente social. Também as visitas domiciliares, que é para o assistente social entender o contexto familiar que aquele adolescente está inserido, e tem também as visitas institucionais. E aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre as coisas que ela disse. Então ela falou que os assistentes sociais lá, eles são vistos muitas vezes como um agente fiscalizador da instituição. Então por que eles são considerados uns agentes fiscalizadores nessas instituições? Porque eles justamente prezam pelos direitos daqueles adolescentes. Eles não ficam quietos diante de uma violação de direitos, que acontece muito no sistema prisional, seja ele voltado para a parte adulta ou então socioeducativa. Lembrando que a parte que eu tô falando aqui é justamente mais enfatizada no sistema socioeducativo. Ela falou também que a família é tratada desumanizadamente. Não sei se existe essa palavra, mas enfim. Ela não é tratada de uma forma humanizada. Por quê? Porque a família também é um agente fiscalizador. Então, quando eles entrarem lá na instituição, eles vão ver se está tudo bem com aquele adolescente, se ele está sofrendo algum tipo de abuso, mas eles serem tratados de uma forma ruim. Até porque muita gente acaba culpando a família por esse adolescente estar lá. Então, eles também não são tratados de uma forma legal. Ela falou também que o assistente social avisa a família sobre os falecimentos. Eu não sei o porquê, mas eu acho que é porque justamente o assistente social faz toda aquela criação de vínculo com o adolescente. E ela fala que o assistente social luta para que cada vez mais esses adolescentes eles tenham a sua liberdade garantida. Ou seja, que eles fiquem mais tempo fora da cela e que tenham mais contato principalmente com a educação. Bom, e agora uma área que eu quero dar uma enfatizada, porque é uma realidade principalmente do assistente social. Ela disse que é uma área difícil de se trabalhar, justamente por conta dessa parte de ressocialização. Diz que no regime aberto tem uma autonomia melhor para essa ressocialização acontecer. Só que na internação e na semi-liberdade é um pouco mais difícil. Essas instituições eles andam algemados, tem toda uma uniformização, sabe? Uma roupa característica. Eles olham andando pro chão. É que ela vivenciou várias práticas de tortura, porque isso ainda acontece sim no sistema prisional, práticas de tortura. Então ela falou, coisas de o adolescente ficar sem roupa, tomando banho frio, enfim, várias coisas bem pesadas que ainda acontecem, e por isso justamente o assistente social também é visto como um agente fiscalizador, porque ele vendo aquilo, ele não vai deixar aquilo acontecer. Essas violações de direito acontecerem, elas precisam falar, eles precisam tentar pelo menos, fazer com que isso acabe. Então aqueles relatórios que são feitos de 6 em 6 meses já é uma forma de avisar aos juízes e tal que está acontecendo uma violação de direito. Também que tem um machismo estrutural. Então ela deu um exemplo sobre educação sexual dentro de uma sala com 80 jovens do sexo masculino. Então uma atuação difícil. Tem também muito racismo. Ela citou uma pesquisa, tinha 100% dos jovens que se declararam negros. Então imagina, uma instituição onde
100% dos jovens são negros. Isso é uma forma clara de racismo. Ela disse também que antes da pandemia os jovens tinham aulas dia sim, dia não. Isso é mais uma dificuldade nesse sistema, porque como que um jovem que tem aula dia sim, dia não vai concorrer a um Enem, por exemplo? Que aqui fora tem vários adolescentes que estudam todo dia, que tem todo aquele suporte para poder estudar. Existem também escolas que negam as matrículas desses adolescentes justamente por eles estarem em medida socioeducativa. Uma das grandes coisas absurdas que ela falou que acontece é que quando um adolescente falece dentro de uma instituição, não tem nenhuma forma de apurar o porquê daquela morte. Então não existe nenhum processo da justiça que apure, o caso é simplesmente encerrado. Concluindo, não é uma área fácil de se trabalhar, você tem que ter noção disso se você tem interesse. Não é uma área fácil de se trabalhar, é uma área que acontece muitos problemas, alguns eu citei aqui, mas assim, maiores as violações de direito. Então, por favor, não se cale diante das violações de direito. Então, você vai presenciar, sim, várias violações de direito, não vai ser algo fácil, uma rotina fácil, mas justamente por ter essas dificuldades todas, é onde mais se necessita do assistente social e principalmente de uma visão mais humanizada para esses adolescentes, ou então nas prisões mesmo, assim, em qualquer lugar que tenha uma violação de direito. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui um pouquinho mais aprofundado, mais especificamente falando do sistema prisional, a área de atuação do assistente social. Eu espero muito que tenha ajudado vocês, esclarecido dúvidas. Caso tenha alguma dúvida ainda, você comenta aí embaixo que o que eu souber responder eu vou estar respondendo. E é isso, gente.